Hello and welcome to our webinar presentation today, brought to you by LASPAO. And the webinar presentation is Scholarship Opportunities for Latin America and the Caribbean. And we're doing this today because it is Latin American Student Day. We're so happy that you've joined us. So welcome. My name is Amy Whitish Temple, and I'm a Program Development Officer at LASPAO. And I work primarily in the Caribbean, Colombia, and Venezuela. And I'm Glaucia Ribeiro. I am a Program Communications Coordinator for the Science Without Borders Scholarship Program. So I'm going to go over the agenda for the webinar today and give you a little bit more information about what we're going to cover. So at first I'm going to tell you a little bit about what LASPAO is and what LASPAO does and give you an overview of our scholarship programs. And then Glaucia is going to give a presentation in Portuguese about the Science Without Borders PhD program that LASPAO administers. There's going to be a brief question and answer session after each part of the presentation where we'll take time to answer questions. You can go and start putting your questions into the chat box now if you want, as the questions might occur to you. Also, my contact information and Glaucia's contact information will be available at the end, so you can take note of that. I want to first start by telling you a little bit about LASPAO. LASPAO is a nonprofit organization affiliated with Harvard University that was begun in 1964 under the guise of the Alliance for Progress. We're about to turn 50 years old, as you can see, and what makes LASPAO unique is its focus on Latin America and the Caribbean. And our staff members also offer extensive linguistic, cultural, educational, and practical experience in the region, meaning that we do have a lot of people from Latin America and the Caribbean working with us as well. LASPAO administers scholarship programs for several funders or program sponsors, including Conciencias, the Organization of American States, FINCIT in Peru, Becas Inicia in the Dominican Republic, Science Without Borders, and Fulbright, among others. And today what we're going to do is highlight two of our programs, which are Fulbright and Science Without Borders. LASPAO currently has grantees or scholarship recipients from 34 countries, studying in 28 countries around the world. And just a little bit about our mission. Our mission is to promote social and economic development in Latin America and the Caribbean through long-term investment in education. That's another part that makes LASPAO very unique. So, as I mentioned, we're going to focus on two programs today and highlight them for you and take questions about them. The first one is the Fulbright Foreign Student Program that LASPAO administers, and then my colleague Glaucia is going to be telling you about the Science Without Borders program in Brazil that LASPAO administers, the PhD program. So a little bit more about the Fulbright program and LASPAO's services. These are LASPAO's services for all of our programs, and they can be divided into two separate groups, academic placement and program advising. So some of the services that LASPAO provides for the scholarship programs are, as you can see, the review of university application documents. We also provide information about U.S. universities and programs to scholarship candidates. We collaborate with the scholarship recipients to create a university application submission plan. We assist grantees or scholarship recipients in completing online graduate applications, pay application fees to U.S. universities, and submit any of the required documentation to these universities. We also request tuition funding, and I'll talk a little bit more about how we do that coming up in the presentation. Part of our program advising services include dispersing grant funds, making direct payments to universities, monitoring
the grantees' academic progress at the U.S. University and providing them with reports and providing reports to scholarship funders. We also serve as a liaison between the grantee, the funder, and the U.S. University, and overall just providing general support for grantees, personal, academic, or otherwise. So now I'm going to tell you a little bit more about the Fulbright program. The Fulbright program is currently not accepting applications. The application period will begin at the end of January 2014 to the beginning of February 2014. So now's a good opportunity, if you're interested or you know someone who's interested in applying, to start preparing the ground for your application and thinking about the application and doing the research that you need to do to be successful and prepared for the application period. So here are some of the requirements for the Fulbright program, generally speaking. You should be a citizen of the country from which you're applying and have at least a bachelor's degree and an excellent academic record, so the equivalent of a 3.0 grade point average. Also, a crucial part of the Fulbright program is that you be committed to the development of knowledge and innovation in your home country, and also that you commit to returning home after graduate study in the U.S. to make a contribution to your home country. When we're nominating and selecting candidates for the Fulbright Scholarship, here are some of the things that we look for. We look for a solid academic background in the field that the candidate is wishing to pursue. So is the application consistent and coherent, and does the person have the courses and the academic background necessary to do either a master's or a PhD in the U.S. in that field of study? Also, we look for a potential to contribute to the development of the home institution in the case of faculty development scholarships, or for other Fulbright scholarships to the country as a whole. We'll look for a clarity of academic and professional objectives as seen in the statement of purpose. So it should be a very concise 1 to 2 page document describing what you're interested in pursuing academically and why, and how this fits into your professional objectives. If you're deemed eligible for the Fulbright Scholarship, you'll be invited in for an in-person interview. So it will also be how you do in that interview. Are you describing what is necessary to make changes in your country and what you'd like to study and why? Although if you've received a Fulbright Scholarship in the past, you can apply again, but priority will be given to applicants who have not previously received a Fulbright Scholarship. And there may be additional criteria that will be applied country to country. This will vary a little bit. So I'm just waiting for the slide to change. There we go. All right, so a little bit about the benefits that you get from being a Fulbright or receiving a Fulbright Scholarship. And I think one that perhaps isn't listed but can be seen in the picture is the amazing network that you'll have by becoming a Fulbright Scholarship recipient. And also you'll have the opportunity to become an ambassador for your country, and then also take knowledge from the U.S. back to your home country. Also included are round-trip airfare, a monthly stipend from which you'll pay housing, food, etc., a health benefit plan, tuition assistance, and this is what I had mentioned previously about LASPOW's services. In general, Fulbright scholarships don't cover all tuition. Some don't cover any tuition at all, and this is where LASPOW comes into play. LASPOW applies for financial aid in the form of tuition waivers or assistantships at host universities and helps scholarship candidates to negotiate tuition funding. Just a quick note on that, this is possible for most studies, but people studying business, architecture, art, law, and public policy will be expected to contribute a minimum of 50% of the tuition costs, as it's more difficult to get financial aid in those areas. So what do people who get a Fulbright Scholarship study? What are the fields of study?
And I would say that it's possible to study almost anything under the Fulbright Scholarship except for medicine, dentistry, and nursing. And as you can see from the pie chart, you can see the breakdown by fields of study. And I think it's not surprising that 37% of the candidates are studying in the STEM fields, or science, technology, engineering, and mathematics, which is on par with trends in the region and around the world. So if you were awarded a Fulbright Scholarship, what are the potential places where you could study? On this map, you can see where Fulbrighters have studied over the past 10 years. And this map is not an exhaustive list of universities where Fulbrighters can study. It just gives you an idea. And the university selection process will depend on a few factors. It will depend on academic match, ability to gain admission, and also tuition funding. So this just gives you an idea. But one of the goals of the Fulbright program is to have candidates study in as many states as possible. So how can you best prepare? As I said earlier, the Fulbright application is currently closed and will be opening at the beginning of 2014. So it's very good now that you have some time, or if you have friends or family members who you think might be qualified, to spend some time now preparing for your application. So what you can do is you can research programs and departments at U.S. universities to find out the admissions requirements for the particular university and degree program that you're interested in. You can establish faculty contacts at these universities that you've researched. This is a key component of the preparation process. You should also spend some time studying on standardized tests, and you can do that by going to the ETS site and studying for the TOEFL, GRE, or GMAT if that's required for the program that you're interested in. You should at least, if you're interested in studying in the US, you should at least have an intermediate level of English. That's a 65 on the IBT and a 513 on the paper-based. And that's for programs where there's some English language training included. For others where that's not included in the grant, the English language training, you should have at least a 79 on the IBT or 550 on the paper-based. And the closer to a 100 on the IBT or 600 on the paper-based that you have, the better your chances are for admission. You should also, as I mentioned, prepare a well-written 1 to 2 page statement of purpose that clarifies your objectives and describes your academic goals, research interests, and professional qualifications. Also, take some time to prepare your CV. Make sure that it has specific areas that are your education, your professional experience, your research experience, and your publications. Be sure that you don't have your birth date, marital status, or a picture on your CV, and that you've done some editing. Also, it's a good time to identify 3 references that you know academically or professionally. You shouldn't ask friends, family, or clergy members to serve as references, and at least one of these letters of recommendation or references needs to be from an academic contact that you've made. You should right now, as you're identifying these references, let them know that if you're awarded this scholarship, they should be prepared to write and submit electronic letters of recommendation to U.S. universities in English. So I think that we've come to a point where I'm going to begin taking questions, but before I do that, I wanted to just provide my contact information and thank you so much for participating in this webinar, and I hope that you found it useful. If not, if you want to receive more information about the Fulbright Scholarship or LASPO in general, or have other questions, you can contact me, Amy Whitish Temple, at the email that's indicated here.
I'd also ask that you take a look at our website that's listed here, www.lastbow.harvard.edu, and stay informed about Lastbow News by connecting with us via Facebook, Twitter, or LinkedIn. So thank you once again, and I'm going to take some time now for questions that you might have. So one of the questions is, what is the required level of English needed to apply for a Fulbright scholarship? And the answer is, if you're applying for a faculty development scholarship, you're a professor at an institution of higher education or a community college, then you need to have a minimum of 65 on the internet-based TOEFL or 513 on the paper-based TOEFL. Other programs that don't include training for English language, you will need to have at least a 79 or 80 on the IBT and up to perhaps 100 on the IBT or 600 on the paper-based. So I'm just taking a look at some of the questions that are coming in. Someone asks, do you need professional experience to apply for a Fulbright scholarship? And the answer is yes, you do need to have some professional experience in addition to your academic accomplishments to be the most competitive. My recommendation is to have a couple of years of professional experience as well. And this will vary. Candidates who want an MBA will need more experience than a couple of years to be very competitive for not only the Fulbright scholarship selection process, but for university admissions. It's a very good question. So I have another question, excellent question. Do you accept the IELTS exam? Yes, we do accept the IELTS exam. There are still a few U.S. universities that don't accept that, but we would also take a comparable IELTS exam. And it would depend on the university and the program, really, to which you were interested in, but the minimum would be a 6 on the IELTS, a 6.0 on the IELTS exam to be competitive. And Glaucia is going to talk a little bit more about that for the Science Without Borders program too, specifically. So let's see. We have, oh, this is a great question. Is there a limit, an age limit to apply for a Fulbright scholarship? There is no age limit per se for the Fulbright scholarship, but there also needs to be a contribution, a certain number of years, and a contribution that you'll make to your home country. So we often see people applying for Fulbright scholarships early on in their career or potentially mid-career. Let's see. There's a question that is, how can I apply to an MA scholarship if I'm married? Well, there is, I thank you for that question. There is an ability in many cases to bring your dependent, your spouse, to the U.S. if you're studying. LASPA has the ability under the Fulbright program to issue a J2 visa for your spouse. There would just be personal funds that you would need to provide and show proof of to be able to issue that visa. But that definitely is possible to bring your spouse and children if that is the case for you. So someone else asks, I'm getting some great questions today. You guys are really on target. How old can the recommendation letters be from the references? And I would say that
You should have the most up-to-date and current letters of recommendation, people that know you currently, or maybe if you've graduated a few years ago, you might go back to a reference there and then have more current professional ones. Just try to have a balance, but they should be as recent as you can make them. Okay, and I think that I am going to take one more question, and that is, can you apply for a Fulbright scholarship if you're already in graduate school? Unfortunately, no. The Fulbright scholarships that we're administering are to help you go to graduate school, to do a master's or a PhD. So that's a very good question as well. So thank you very much for all of your questions and your interest. And again, feel free to write to me if you have additional questions or I didn't get a chance to answer the question that you posed. So without further delay, I'm going to turn over the presentation to my colleague Glaucia Ribeiro, who will be doing her presentation in Portuguese. Olá, boa tarde para todos. Aqui é Glaucia e hoje estarei falando sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que é um programa de bolsas de estudos a nível doutorado para os estudantes que gostariam de fazer o doutorado nos Estados Unidos. Sobre o programa, ele foi lançado em 2011, realmente um programa que é financiado pelo governo brasileiro com apoio do setor privado. O objetivo do programa Ciências Sem Fronteiras é fortalecer e ampliar as iniciativas nos campos da ciência, tecnologia, inovação e competitividade por meio da mobilidade internacional de estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores. Com relação à LASPAL, esse programa, a LASPAL somente está administrando as bolsas de estudos a nível doutorado. Então, são no mínimo 500 bolsas de estudos a esse nível, né, que estão sendo oferecidos para os estudantes que gostariam de fazer doutorado nos Estados Unidos, e serão pelo menos 1.500 bolsas de estudos até 2015. Ou seja, o programa Ciências Sem Fronteiras é um programa de bolsas de estudos que somente estará operando por 3 anos. E com relação ao processo seletivo, que é o que eu vou explicar, vale lembrar que as inscrições para as bolsas de estudos, para os estudantes que gostariam de começar o doutorado entre agosto e setembro do ano que vem, em 2014, essas inscrições estão abertas até 20 de outubro, né? Antigamente era 30 de setembro, mas agora estendemos para 20 de outubro para o doutorado, né, que inicia ano que vem. E vale lembrar que é o doutorado que os estudantes gostariam de realizar aqui nos Estados Unidos, ou seja, somos um dos parceiros para o programa, mas somente doutorado nos Estados Unidos. Então, quais são os requisitos de inscrição? O candidato ele deve ser cidadão brasileiro ou estrangeiro com visto permanente brasileiro. Tá? Além disso, o candidato ele deve ter proficiência no idioma inglês, e essa proficiência deve ser provada através do teste TOEFL, na qual a pontuação mínima para aqueles que fazem o teste pelo computador, esse seria 79, e para os candidatos que gostariam de fazer o teste escrito, a pontuação mínima seria 550. O IELTS também pode ser o candidato pode prestar o IELTS. A pontuação mínima para o IELTS seria de 6,0. Porém, parecido com o programa da Fulbright, o IELTS não é muito comum usado aqui nos Estados Unidos, ou seja, tem universidades nos Estados Unidos que não aceitam as pontuações do IELTS. Então, eu acho que a recomendação mesmo seria fazer o TOEFL. Além disso, o candidato deve ter no mínimo o diploma de bacharelado, ou seja, de graduação. É muito comum nos Estados Unidos os estudantes de graduação fazer direto o doutorado sem precisar passar pelo mestrado. Então, não precisa ter o mestrado para se inscrever para as bolsas de estudos do programa Ciências Sem Fronteiras. Caso o candidato esteja fazendo a graduação ou o mestrado,
No momento, né, a gente sabe que o sistema de ensino superior dos Estados Unidos é diferente do Brasil. Então, caso o candidato esteja fazendo a graduação ou mestrado, contanto que ele tenha ou ela tenha o diploma em mãos até 30 de junho de 2014, ele pode se inscrever para as bolsas de estudos do programa, ou seja, ele pode participar desse processo seletivo neste ano, né, contanto que faça o TOEFL e contanto que ele ou ela possa se inscrever até dia 20 de outubro. E, por último, o candidato ele deve demonstrar, né, interesse acadêmico e profissional nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, esse eu diria que são as áreas na qual o programa Ciências Sem Fronteiras estaria beneficiando o futuro estudante. E vale lembrar também que o candidato, ele não precisa ter a carta de aceite da universidade, ou seja, a LASPAL faz todo o processo de colocação acadêmica. Nós chamamos de colocação acadêmica aqui, mas seriam as candidaturas das universidades. Então, o candidato realmente não precisa ter a carta de aceite da universidade, porque ele, assim que ele fizer a inscrição da LASPAL, ele, a partir do momento que ele seja pré-selecionado, ele estaria participando da colocação acadêmica. Então, aí que vem a pergunta, como devo me inscrever? Então, esse acho que é o primeiro passo. É claro que o candidato ele deve identificar qual área prioritária deseja estudar. Essa área, são 18 áreas prioritárias e elas podem ser encontradas no site do programa Ciências Sem Fronteiras ou no site da LASPAL. Mas são 18 áreas e essas áreas correspondem ao o que chamamos de educação STEM, ou seja, são áreas relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Segundo, o candidato ele deve prestar o TOEFL ou IELTS, ou seja, o candidato deve obter a pontuação mínima de um desses testes, mas o candidato ele deve prestar o TOEFL ou IELTS até o dia 5 de outubro. E logo em seguida, há um outro teste, que é o GRE Revised, e é uma prova onde todas as universidades, ou eu diria que todos os programas acadêmicos, a nível de pós-graduação aqui nos Estados Unidos, eles exigem que o estudante faça esse teste, né? Nós conhecemos como GRE Revised, e esse teste ele deve ser prestado até o dia 31 de outubro, e, por fim, completar a inscrição online da LASPAL eu diria até, né, 20 de outubro. Então, vale lembrar que, para completar a inscrição online da LASPAL, o candidato somente deve ter a pontuação mínima do TOEFL ou do IELTS. Com relação à pontuação do GRE, né, pelo prazo para prestar a prova ser até o dia 31 de outubro, essa pontuação não é necessária no momento da inscrição da LASPAL, tá? Então, caso o candidato ele for, né, assim, no momento que o candidato submeter a inscrição online da LASPAL, ele deve esperar o resultado da pré-seleção, né, que é o próximo passo. Então, caso o candidato ele for pré-selecionado, ele inicia a preparação dos materiais para as candidaturas. E esses materiais são proposta acadêmica, proposta de pesquisa, o CV, as cartas de recomendação, as notas do exame GRE, que, como havia falo, são as universidades que exigem a pontuação do GRE e não LASPAL e não o programa Ciências Sem Fronteiras, são as universidades mesmo. Isso faz parte da candidatura. Então, esse processo é o que chamamos de colocação acadêmica, com relação à preparação dos materiais. E aqui eu tenho eu diria que nós chamamos do ciclo, né, da Bolsa de Estudos para o programa Ciências Sem Fronteiras a nível doutorado. Né? Então, como eu havia falo, esse seria o primeiro passo. Eu acho que tudo começa com esse primeiro passo, que o candidato ele deve prestar o TOEFL, ou IELTS, ou GRE.
E aqui chamamos de testes padronizados, né? Então, assim que ele obter a pontuação do TOEFL ou do IELTS, né, a pontuação mínima, o candidato deve submeter a inscrição online da LASPAL. Como a gente vê aqui, as inscrições abriram em março, né, 1º de março, e elas vão até dia 20 de outubro, tá? E a partir do momento que o candidato submete a inscrição online da LASPAL, ele espera pela pré-seleção, que é a fase 2. A fase 2 é o momento que, além de ele esperar a pré-seleção da LASPAL, ele também já começa a preencher a inscrição da CAPES, que existe a inscrição da CAPES, onde o candidato ele deve submeter o plano de estudo. Então, a partir do momento que ele submete a inscrição online da LASPAL, ele deve fazer esses dois, né, eu diria, subpassos, que é esperar mesmo a pré-seleção, mas também começar já a preencher a inscrição online da CAPES, que está no próprio site do Programa Ciências Sem Fronteiras. E isso inclui o plano de estudos. Com relação à pré-seleção, geralmente elas saem dentro de uma, 2 semanas. E pelo fato de as inscrições da LASPAL encerrarem no dia 20 de outubro, esse seria, no caso da pré-seleção, ela encerra no dia 31 de outubro, porque é onde mesmo ocorre a pré-seleção. É onde a gente tem um comitê de pré-seleção, onde eles analisam as inscrições. Assim que o candidato ele for pré-selecionado, aí é que ele já vai para a fase número 3, e como eu havia falo, é a preparação dos documentos, né, dos materiais para as candidaturas. O candidato ele tem até 5 universidades para serem selecionados. Então, são 5 universidades que é onde os materiais, né, aquele grupo de materiais, aquela lista de materiais que eu providenciei no slide, né, anterior, que é a proposta acadêmica, o currículo, a pontuação do GRE, etc. Elas vão para essas 5 universidades, tá? Incluindo a inscrição das universidades, né? Porque cada universidade aqui nos Estados Unidos, eles têm as suas candidaturas. Então, existe também um formulário online de cada universidade que o candidato escolher. E logo em seguida, com relação à colocação acadêmica, isso ocorre entre novembro a março. Ou seja, a LASPAL segue o prazo de candidaturas das universidades aqui nos Estados Unidos. Então, geralmente, as universidades elas começam as candidaturas em novembro e vai até março. Então, essa fase de colocação acadêmica é quando as especialistas em colocação da LASPAL, elas começam a dar todo o apoio, todo o suporte ao estudante. E isso realmente tem a ver com, por exemplo, o pagamento das taxas de candidaturas que as universidades exigem. Isso fica a LASPAL fica responsável por esse suporte. Também com a revisão da proposta acadêmica, do currículo e etc. A LASPAL dá o suporte para que os estudantes tenham, para que esses materiais estejam o mais completo possível, estejam mais, eu diria que além de completo, mas que realmente, por exemplo, estejam de acordo com as necessidades de cada universidade, porque, claro, cada universidade tem o seu procedimento com relação às candidaturas. Então, a LASPAL realmente dá todo o suporte. Além disso, a LASPAL dá suporte com relação às universidades, na escolha das universidades. Claro que a gente não coloca os estudantes naquela universidade, mas a gente realmente só dá o apoio. Nós trabalhamos com praticamente todas as universidades aqui nos Estados Unidos, com quase todos os programas. Então, a gente tem essa relação com essas universidades. Então, acho que é o nosso foco mesmo é ajudar os candidatos, né, futuros bolsistas, a escolher as universidades, dar sugestões, mas com relação à decisão final, isso realmente vem do próprio estudante.
E, por fim, que é a fase número 4, no momento, isso significa acompanhamento, né? Quando o estudante ele já começa o programa de doutorado nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que ele começa o programa, no caso de vocês, né, seriam agosto ou setembro de 2014, quando ele está fisicamente aqui nos Estados Unidos, né, na instituição que eles irão realizar o doutorado, aí é que começa o que chamamos de acompanhamento. Né? Então, tem a ver com o acompanhamento, por exemplo, do pagamento da anuidade, ou com o seguro de saúde, ou com o visto, etc. Então, esse acompanhamento, ela dura 4 anos, até porque a bolsa de estudos de doutorado pleno para o programa Ciências Sem Fronteiras, ela somente tem uma duração de 4 anos. Então, o estudante ele deve concluir o doutorado em 4 anos. Tá? E aqui eu tenho uma lista onde os estudantes, né, eu diria que agora eles são bolsistas, eles passaram por todo esse processo no ano passado e agora eles estão começando o doutorado nos Estados Unidos. Esses são os bolsistas que nós chamamos de primeira leva, eles começaram no ano passado e eles começaram o processo desde de julho do ano passado, né, o pessoal que começou a participar da inscrição e pré-seleção das candidaturas, e alguns deles, porque eu não tenho uma lista completa de universidades, mas alguns deles estão nessas universidades, né, desde o Arizona até Boston, Colorado, e eu acho que essa lista ajuda a entender que os bolsistas, eles estão em toda parte dos Estados Unidos, né? Eles não estão somente em Boston, até porque o nosso escritório é dentro da Universidade de Harvard, mas eles estão em toda parte dos Estados Unidos. Então, essa é uma lista, eu diria que básica, né? Porque a gente tem muitos bolsistas esse ano, e que já começaram o doutorado em agosto, que vão começar agora em setembro, estão naquela fase eu diria, arrumando as malas, para começar o doutorado e passar os 4 anos aqui. Então, essa é mais ou menos a lista que eu tenho. E, por fim, para a gente, né, a gente sempre tem palestras online para ajudar mesmo o candidato a gente dá todo o apoio, principalmente também ao candidato que ainda não submeteu a inscrição online da LASPAL, com relação a o que é realmente fazer o doutorado nos Estados Unidos. Então, geralmente, a gente tem essas palestras online realmente para ajudar o candidato a, pelo menos, passar dessa fase, que é a primeira fase, que é a inscrição da LASPAL, e já começar as candidaturas. Então, a gente vai ter palestras nesse mês de setembro. Claro que a primeira vai ser semana que vem, na terça-feira. Elas estavam agendadas todas para começar a semana, mas nós tivemos que mudar as datas. Então, vamos ter webinars, né? Nós chamamos de webinars. São palestras online, onde a gente dá todo o apoio, né? A gente fornece todo esse tipo de informação com relação, por exemplo, ao que é mesmo fazer doutorado nos Estados Unidos, como preparar uma candidatura bem-sucedida para o programa Ciências Sem Fronteiras, planejando prestar o teste de GRE. Então, principalmente o GRE, o pessoal tem muitas dúvidas e o TOEFL é bem conhecido, mas o GRE é meio que o pessoal fica meio curioso e ao mesmo tempo um pouco nervoso com relação à prova. Então, a gente dá todo o suporte mesmo desde o início, tá, até o final da bolsa de estudos, né? Por exemplo, sessão Tira Dúvidas, a gente tem essa sessão para o pessoal que tem dúvidas e gostaria de tirar suas dúvidas ao vivo. Então, é uma sessão bem informal, onde é mais, como eu diria, Q&A, né, ao vivo, perguntas e respostas ao vivo. E uma outra palestra seria a LASPAL CSF, inscrição online. A gente faz um tutorial sobre passo a passo quais são os campos importantes no momento que o candidato preenche a inscrição online da LASPAL, né? Esse realmente ajuda a entender
a nossa inscrição, mas ao mesmo tempo o candidato mesmo ele quer ser pré-selecionado. Então isso é importante participar para que ele possa preencher os campos o mais correto possível. Então eu acho que esse tutorial ajuda bastante para que ele pelo menos passe dessa primeira fase, que é a fase de prestar os exames e submeter a inscrição lá em Dalaspal e ser pré-selecionado, tá? Então, a gente tem as datas aqui e, por fim, eu vou deixar as dúvidas com vocês, mas antes de eu começar com as dúvidas, eu gostaria de lembrar que nós temos o site para o programa, né, Ciências Sem Fronteiras. Vocês podem visitar o próprio site do governo brasileiro com relação ao programa, ou vocês podem visitar o site da LASPAL, tá? E caso vocês tenham dúvidas, né, futuramente, vocês podem enviar um e-mail para mim. Vou tentar responder o mais, eu diria, o mais rápido possível, até porque o prazo de inscrição está chegando, então eu acho que eu vou fazer o meu melhor. Mas também vocês podem ficar por dentro das notícias da LASPAL. A gente tem o Facebook, a gente também tem o Twitter e o LinkedIn. Então, realmente é onde a gente sempre está colocando informações, oportunidades, prazos, e isso tem ajudado bastante os candidatos e geralmente o pessoal mesmo que quer conhecer LASPAL e os programas que nós oferecemos. Isso ajuda bastante. Então eu vou deixar agora com a dúvida de vocês. Eu vou voltar para cá, porque vale lembrar que as inscrições ainda estão abertas até dia 20 de outubro. Tá? Obrigada a todos. Então, o que é preciso obter da universidade que deseja estudar para facilitar o processo? Apenas troca de e-mails, alguma carta? Bom, para o pessoal que já submeteu a inscrição online da LASPAL e está esperando a pré-seleção, eu acho que o mais importante é realmente pesquisar bastante as universidades que gostaria de estudar. Vale lembrar que são 5 universidades, mas ao mesmo tempo entrar em contato com essas universidades. Elas, principalmente com os professores, as universidades, elas, para nível doutorado, é importante que o estudante ele tenha contato com o professor, porque o professor provavelmente será o futuro orientador. Conheça bastante o professor, conheça bastante o currículo dele, porque geralmente os currículos dos professores eles estão postados no próprio departamento dessas universidades. Conheça as publicações, mas quando entrar em contato, isso realmente é para ajudar a preparar, porque quando vocês entrarem em contato com o professor, ele pode estar interessado em te ajudar, né, com relação a pesquisa. Por exemplo, se você entrar em contato com o professor e falar, olha, eu sou fulano de tal, eu estudo nessa universidade, esse é meu programa e essa é mais ou menos a pesquisa que eu gostaria de fazer para o doutorado e eu gostaria de talvez trabalhar com você com relação à minha pesquisa, seria isso possível? Isso ajuda bastante e o professor, claro, se ele não responder em alguns dias, tenta novamente. Eu diria que 3 vezes seria, 3 tentativas seria o essencial. Mas se o professor não responder depois de 3 tentativas, acho que é porque ele não está interessado. Também vale lembrar que se o professor estiver interessado, às vezes ele envia uma carta dizendo que está interessado pelo estudante em trabalhar com esse estudante, mas isso não significa que a carta de aceite. Aqui nos Estados Unidos, mesmo com essa carta, todos os estudantes que estão interessados em estudar nos Estados Unidos, ele deve passar pelo processo de candidatura. Essa carta realmente só o professor ele envia para o estudante só para expressar interesse, mas o estudante ele deve passar por todo o processo. Essa carta ajuda muito. Então, quando o estudante começar o processo de colocação acadêmica com a LASPAL, ele vai passar essa carta para a gente, para que a gente entre em contato com o professor. A carta ajuda, mas isso não significa que isso é uma carta de aceite, tá?
Mais outras perguntas? Ok. Assisti uma outra palestra sua que dizia que as inscrições iriam até o dia 31 de outubro, porém eu vi agora que é até o dia 20 de outubro. Moro em Porto Alegre e terei que ir a Curitiba para fazer o GRE Revised. Quando você acha que eu deveria fazer a prova para enviar a nota a tempo? Bom, com relação ao TOEFL, realmente a conclusão foi de que o candidato ele deve prestar o TOEFL até o dia 5 de outubro, o TOEFL ou o IELTS. Mas com relação ao GRE, a data não mudou. A data realmente é até o dia 31 de outubro, tá? Então, o GRE não pode passar dessa data, porque vale lembrar que a gente estendeu essas datas para que o estudante possa se inscrever pelo menos a tempo. Mas fica muito apertado, porque as candidaturas nas universidades aqui nos Estados Unidos começam em novembro. Então, eu creio que a gente não vai estender mais. Então, para o GRE, realmente, até o dia 31 de outubro seria o essencial. Depois disso, se o candidato prestar o GRE depois do dia 31 de outubro, pode não chegar a tempo a LASPAL e pode afetar a candidatura do estudante. E aí fica um pouco difícil. Mas o GRE não muda a data. No caso do TOEFL, realmente até o dia 5 de setembro, porque demora 2 semanas para chegar até a gente. E isso também vocês precisam do TOEFL, da pontuação do TOEFL, do IELTS, para submeter a inscrição online da LASPAL. Tá? Mais perguntas? E vale lembrar que o GRE a gente recebe muito mais rápido a pontuação, por isso que a gente estendeu até o dia 30... Estendeu não, a gente sempre decidiu que o GRE pode prestar até o dia 31 de outubro. Além de chegar mais rápido para a gente, a gente realmente fez essa decisão para que vocês tenham mais tempo para estudar para o GRE. Tá? Então, eu não tenho mais perguntas, mas eu posso voltar um pouco e rápido com relação às palestras online. Tá? Essas são as datas. Mas a gente vai estar divulgando no Facebook, no LinkedIn. Então é importante vocês participarem. Essa palestra será provavelmente a última palestra desse ano. Tá? Então, obrigada a todos. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Eu espero que vocês se inscrevam, vale a pena participar deste ano. Ano que vem é o último ano do programa Ciências Sem Fronteiras, para o doutorado que começa em 2015. Então, acho que esse ano seria um ano essencial para que vocês possam tentar uma bolsa de estudos com a gente e para o programa também. A gente vai dar todo o apoio a vocês, desde antes da pré-seleção, né, da inscrição até o fim. A bolsa realmente são 4 anos, então vale a pena vocês participarem esse ano, que é o 2º ano. E obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.